Lá para a palavra. Jeremias capítulo 7, a falsidade da religião dos judeus. Sério, né? Os judeus, Jesus, ele veio para os judeus, mas os judeus não o receberam. E aqui, em Jeremias, Deus está falando sobre isso, a falsidade da religião. Entendeu? A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias dizendo: ponte a porta da casa do Senhor. Proclama ali esta palavra e dize: oh Jesus, ouve. Quando esse sentido de ouve, significa o quê? Ouve e obedece. Ouve e faz o que eu te mando. Então, o Senhor estava dando um comando a Jeremias. Ele estava mandando Jeremias ir para a porta da casa de Deus, né? O templo na terra, levantaram ele para quê? Para nós adorar a Deus. Aí Deus levanta Jeremias para ir para a porta do templo. Olha só o que ele está mandando Jeremias falar, que é o que ele veio mandar eu falar aqui, né? Escute, ponte à porta da casa do Senhor, proclama ali esta palavra e dize: ouve a palavra do Senhor, todos de Judá, os que entrais por estas portas, para adorardes ao Senhor. Então o Senhor ele veio falar agora, nessa madrugada, com pessoas que vão para onde? Para o templo, adorar a Deus. Essa palavra é para essas pessoas. É para nós, né, que vai para o templo adorar a Deus. O que ele diz? Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Louvado seja o nome, ó Deus de Israel. Nos purifica, nos santifica com a tua palavra e nos limpa. Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e os farei habitar neste lugar. Olha aqui, gente. O Senhor mandou Jeremias ir para a porta do templo, falar para aqueles que estavam adorando a Deus. Presta bem atenção, gente, isso é muito sério. O profeta é aquele que tem a obrigação de falar aquilo que as pessoas estão fazendo errado, para quê? Para largar o erro e viver a verdade, e andar no caminho da verdade da vida. E aqui Deus hoje continua. Começou ontem com Ezequiel, né, que ele falou do Atalaia, Ezequiel capítulo 3, e hoje ele veio em Jeremias capítulo 7, que Jeremias foi outro profeta que foi usado para rei, gente, que foi usado para autoridade, que foi usado para esses que diziam que adoravam a Deus no templo, mas era uma adoração falsa, era uma religião falsa, tá entendendo? Escute, ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, ó Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e os farei habitar neste lugar. Então ele mandou Jeremias ir lá na porta do templo e falar para aquelas pessoas que estavam adorando a Deus, para elas melhorarem o caminho delas. Por quê? Porque elas estão fazendo coisas erradas. Estão lá batendo palma, estão lá cantando, orando, louvando, pregando, mas os caminhos não estão bons aos olhos de Deus. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil. Se Jesus voltar quando tiver todo mundo na igreja, aí todos vão subir dentro do templo, né? Porque estão lá adorando, orando, pregando, louvando, não é assim que estão? Não, não é assim que estão. Está aqui, ó. Deus mandou Jeremias ir lá à porta do templo e falar para eles: melhorai os vossos caminhos. Está entendendo? Por isso que estar dentro do templo não significa que você está salvo. Não significa isso. Não significa que você está sendo verdadeiro dentro do templo. Não significa que você está oferecendo uma adoração verdadeira. Então o Senhor, ele está aqui, ó, falando conosco. Tu vai para o templo?
mas tu endireita primeiro o teu caminho, né? Não fica lá louvando para mim, cantando bonito, orando bonito, pregando bonito, e o teu caminho não está direito. Tu não está andando no caminho da verdade e da vida. E aqui ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos: ó Deus de Israel, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e eu os farei habitar neste lugar. Então, gente, nós queremos tanto as bênçãos de Deus, mas para Deus nos abençoar, Ele está dizendo aqui para nós: melhora o teu caminho. Por que Deus está dizendo aqui para melhorar o nosso caminho? Por que Deus está dizendo aqui para nós ver o que nós estamos fazendo, né? Examina as obras que nós fazemos. E aí ele diz: farei habitar neste lugar. Por quê? Porque Deus, ele nos conhece. Ele sabe o que nós praticamos fora do templo. Ele sabe o que nós praticamos, que caminho nós andamos, o que nós fazemos, ele sabe tudo. Então ele estava falando que essas pessoas adoravam ele com falsidade. Com falsidade por quê? Porque não tinha a prática da palavra, porque não obedecia a palavra, porque adorava a Deus no vício. Tem gente que está no vício e vai lá para o templo adorar a Deus. Tem gente que está na prostituição e vai lá para o templo adorar a Deus. Tem gente que está lá no adultério e está lá dentro do templo adorando a Deus. E o Senhor, ele veio aqui, mandou Jeremias para falar: conserta os teus caminhos, melhora os teus caminhos. Não adianta a gente orar, gente, vivendo numa prática errada, fazendo as obras erradas. Tá entendendo por quê? Porque será uma oração de falsidade. Por isso que nós temos que estar em verdade com Deus, não em falsidade. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E ele mandou Jeremias falar para o povo que estava lá. A gente se acha isso, né? Eu oro, eu prego, eu louvo, eu vou para o templo, eu participo da ceia, eu sou um crente fiel no templo. Aí Deus pega, envia Jeremias e diz assim: vai melhorar teu caminho, vê as tuas obras, vê o que tu está fazendo. E aí, gente, por isso que os olhos do Senhor contemplam os maus e os bons. Por isso que o Senhor, ele sabe quem é verdadeiramente adorador. Por isso que o Senhor sabe quem verdadeiramente serve a Ele e quem não serve. O Senhor sabe até quem vai ser salvo. Ele sabe todas as coisas. Tá entendendo? Então ele continua aqui: não vos fieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor. Templo do Senhor é este. Tá entendendo? Estão lá gloriando o templo. Estão lá gloriando a casa de Deus. Estão lá, né? Adorando o templo, sendo esses falsos adoradores. Mas as práticas são mal. E ele vai continuando aqui, ó. Mas se deveras melhorardes, né? Ele diz para nós: se nós melhorarmos os nossos caminhos, o que fazemos, o que andamos, o que praticamos, gente, não é só orar e eu estar praticando o mal. Não é eu estar orando e depois fazer aquilo que não agrada a Deus, depois não obedecer a Deus. Não é assim, gente. É nós orarmos e andarmos no caminho da verdade e a vida. É nós melhorarmos as nossas práticas. Porque tem gente, pelo amor de Deus, que ora e ora, mas continua no erro, continua na prática errada, continua sendo falso religioso. É uma falsa mulher de oração, um falso homem de oração. Tu tá orando, tu quer resposta da tua oração, melhora o teu caminho. Vê as tuas obras, vê o que tu tá fazendo. Tá entendendo? Porque muitas das vezes você diz assim: ai, eu orei, Deus não responde. Aí Deus vem com essa palavra e diz para nós: ora, mas examina o teu caminho. Examina que depois, o que tu faz depois que tu se levanta da oração. O que nós fazemos depois que nós nos levantamos das orações? Nós vamos para as práticas erradas? Nós vamos para o mundo? Nós vamos fazer a nossa vontade? Nós vamos fazer aquilo que não agrada a Deus? Queremos resposta da nossa oração. E muitas das vezes nós não temos. Por quê? Porque a gente está andando no mau caminho, a gente está fazendo má obras.
Entendemos e aprendemos, você que está querendo resposta de oração, você que está querendo o teu milagre, você que está querendo a tua bênção, você que está querendo a tua vitória, o Senhor está falando conosco. Vê aí o teu caminho, vê aí o que tu está fazendo, porque eu quero te abençoar. Foi isso que ele disse aqui, ó. Né? Ele disse, para nós melhorar os nossos caminhos, ver as nossas obras e fareis habitar neste lugar. Então ele estava dizendo, darei vitória para vocês. Se não oprimirdes, olha só, se não oprimirdes o estrangeiro, interessante, né? E a gente tem visto aí, nesses últimos tempos, as pessoas oprimindo os estrangeiros. O interessante é que eu não orava pelos estrangeiros como eu oro agora, gente. E hoje eu oro mais, né, pelos estrangeiros. E olha aqui o que Deus diz. Se não oprimirdes os estrangeiros e o órfão e a viúva, e nem derramardes sangue inocente neste lugar, nem andarde após outros deuses para o vosso próprio mal. Presta atenção, gente. Se você oprime, se você não ajuda um estrangeiro, você está trazendo maldição para a tua vida. Se você não ajuda um órfão, você está trazendo maldição para a tua vida. Se você não ajuda uma viúva, você está trazendo essas maldições para a tua vida. Se você derrama sangue inocente, mulheres que fazem aborto, né? Mulheres que fazem aborto, está derramando sangue inocente. Não é verdade? É uma vida. Tanto é que o que o aborto faz? O que faz? Vem aquele sangue para fora, né? Porque o corpo não foi ainda formado. Mas o que forma o corpo primeiro? É o sangue. Porque sem o sangue naquele corpo, ele não tem vida. Então a vida de um bebê no útero da mãe começa pelo sangue. Entendemos? Derramou sangue inocente, vive na maldição. E ele continua, ainda tem mais, né? Talvez você não oprime o órfão, não oprime uma pessoa ajudadora, né? Você não derramou sangue de ninguém, mas ele ainda continua um pouquinho. Nem andardes após outros deuses. Após outros deuses. É aquele povo, né? É aquele povo que está aqui ouvindo a palavra, pedindo oração, depois vai lá acender vela, depois vai acender vela para a imagem, depois vai lá colocar uma fita vermelha no braço. Gente, aonde que está na Bíblia que eu tenho que andar com uma fita vermelha no braço? Aonde que está na Bíblia que eu tenho que andar com uma figuinha no pescoço? Aonde que está escrito na Bíblia que eu preciso de amuletos de sorte? Se eu tenho Deus, eu não preciso de amuletos. Não é verdade? Quem te protege é os amuletos ou é Deus? Porque tem gente que está pedindo oração, que vai para o templo, que é uma falsa religião, gente. É uma falsa adoração. Tem gente que está lá dentro da igreja, mas aí estão dizendo, toma um banho de arruda, toma um banho não sei de quê, coloca isso aqui que vai te proteger. Gente, quem te protege é Deus. Não é figa, não é banho, não é sal grosso, não é imagem que te protege. A imagem não faz nada. Pelo contrário, você que tem que proteger a imagem. Porque se você não tiver cuidado, ela cair, ela quebra. Você que tem que proteger a imagem lá. Não é verdade? Porque se ela cair, ela quebra. Nosso Deus, ele não quebra. Gente aqui que está lá dentro da igreja, mas quando sai da igreja vai lá para outro canto. Vai lá para outro canto fazer o quê? Adorar outros deuses. Outros deuses. O que é Deus? É aquilo que você coloca a tua fé. Se você coloca a tua fé numa imagem, você está fazendo daquela imagem o teu Deus. Lembra lá do bezerro de ouro? Por que foi levantado o bezerro de ouro? Porque eles queriam ver uma imagem e eles queriam fazer daquela imagem o quê? Um Deus. Eles queriam adorar aquela imagem. Essa é uma religião falsa.
Porque nós não precisamos adorar uma imagem que não anda, que não fala, que precisa de cuidado, né? Porque se você não cuidar aquela imagem de gesso lá, de pau, de pedra, não sei de quê, se você não cuidar, ela vai ser destruída. O cupim vai comer aquela madeira, se ela cair, ela vai quebrar. Tá entendendo, gente? Você tem um Deus que ele não é destruído. Você tem um Deus que ninguém vai destruir ele. É tão difícil nós chegarmos a Deus e é mais fácil você chegar pelo amuleto, pela crendice, tá aí prostrado perante a imagem e não quer se prostrar perante a Deus. Você não precisa se prostrar para uma imagem. Você precisa se prostrar para Deus. É isso que ele está dizendo. E isso acabou, gente. Jesus, ele rasgou o véu. Jesus rasgou o véu. Hoje você tem direito de falar com Deus. Hoje você ora, Ele ouve tuas orações, Ele te responde, Ele te abençoa. Então o Senhor está falando aqui, esse povo, né, que vai para o templo, que pede oração dos crentes, dos evangélicos, mas está buscando outros deuses. Aí você fica todo dia pedindo oração. Irmã, ora por isso, irmã, ora por aquilo, ora por outro. Mas analisa a tua vida. Ele está dizendo aqui, analise a vida de vocês. Veja que caminho vocês estão andando. Veja que obras vocês estão fazendo. Vocês querem ser abençoados. É isso que Deus vem dizer para nós. Tu quer as tuas bênçãos? Então analisa por onde tu andar. Tu quer as tuas bênçãos? Então só me busca. Não busca outros deuses. Você não precisa de nada. O que você precisa é de Deus. O que você precisa é de Jesus na tua vida. O que você precisa é do Espírito Santo na tua vida. É isso que ele veio dizer. É isso que ele mandou Jeremias ir lá na porta do templo, gente. Não foi para o mundo não, hein? Ele mandou Jeremias ir lá na porta do templo falar isso para eles. Não foi para o mundo não que ele mandou, hein? Tá entendendo? A falsidade da religião. Porque a religião que agrada a Deus é cuidar dos órfãos, das viúvas, dos estrangeiros. Essa é a religião pura, pura. Então, escrito aqui nas Escrituras Sagradas: e vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pés. Então, ele vai cumprir as promessas na nossa vida se nós andarmos como ele quer que a gente ande. Se nós buscarmos a ele, não buscar outras coisas. Se nós buscar somente a Cristo, o Espírito Santo e a Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É esses que nós temos que buscar. O Senhor, ele mudou a nossa história. Você não precisa buscar isso e nem aquilo. O que eu quero que você busque é a minha, o Espírito Santo, é o Pai, Filho e Espírito Santo. É isso que ele está dizendo para nós. Entendeu? Ele fará nos habitar neste lugar na terra que deu a vossos pais. E aí ele cumpre as promessas em nossa vida. Desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, gente. O que tem de gente confiando em palavras falsas? O que é palavras falsas? Palavras de mentira que não está nas escrituras sagradas. Por isso que eu digo para vocês, está na Bíblia? Faça e você será abençoado. Não está na Bíblia? Não faça. Mas vocês não gostam de estudar a palavra, vocês não gostam de conhecer a verdade, vocês não gostam de ouvir a palavra, muitos gostam de adivinhações, revelações, orações, mas conhecer a verdade, muitos não querem. Não querem, gente. Tá entendendo? E ele está dizendo, eis que vós confiais em palavras falsas. Então, estou dizendo para você, anda lá com uma cruzinha no braço. Estou falando de cruz, hein? E cruz representa o quê? A crucificação de Jesus. Cruz representa a salvação. Não, ande lá com uma cruz no pescoço. Não, quando você passar perto do templo, faz o sinal em frente do templo, né? Por que você quer adorar o templo e não quer adorar a Deus? Falsa religião, gente. Te ensino a adorar o templo, te ensino a adorar a casa de Deus, mas não te ensino a adorar a Deus. Dá para entender isso? Dá para entender, gente? Louvado. Eis que vos confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveito. Tá entendendo? Porventura furtareis. Olha só. Às vezes você confiou naquela pessoa que diz assim, olha, vai lá,
usa isso aqui, né? Anda com isso no pescoço, que tu vai ser livrado. Anda com essa fitinha no braço, que tu vai ser livrada. Aí lá tu bate teu carro, lá tu fica doente, acontece tanta coisa na tua vida. E por que que a fita não te livrou? Por que que a fita não te livrou? Hum? Por que você não tem uma vida abençoada se você está usando tudo isso? Por que você não tem tanta prosperidade se você está colocando lá moedinhas no lugar que é para você? Você chega lá, né, coloca moedas naquele lugar querendo prosperidade e ainda não conseguiu tua prosperidade. Não era para conseguir? Porque são ensinamentos falsos. Por isso. Tá entendendo? A maior prosperidade, gente, é a paz de espírito. Porque sem paz, ninguém tem prosperidade. Ninguém é próspero. Mas se você tem paz de espírito, você é próspero até com um pouquinho que você tem. Um pouquinho, o teu salário pouco, né? Esse pouco que tem aí na tua casa, que nunca falta teu alimento. Isso é prosperidade. Porque tem muitos com uma riqueza abundante, mas não tem paz. E as pessoas acham que prosperidade se resume em dinheiro. A prosperidade que Cristo nos dá, gente, é a tua paz de espírito, é a tua riqueza espiritual, é a tua grandeza espiritual, é teu entendimento que tu não precisa ser um milionário na terra para te ser feliz. Tá entendendo? As pessoas não sabem nem o que é prosperidade. Elas sabem o que é riqueza. Então, se teu coração está no tesouro, tu não vai ter paz, tu não vai ser feliz, gente. A gente vê pessoas aí com muitas riquezas, sem paz, infelizes. Não é não? É, come do bom e do melhor, se veste e tem mais. A gente vê umas pessoas com tanta riqueza que vivem tão amargo, gente. Vive dando patada nos outros, não agradece por nada, porque tem tudo, né? Aquele que não tem, quando ele recebe, ele está agradecendo por tudo, não é verdade? Mas aquele que tem muito, ele nem agradece mais por nada, porque ele tem. E aí ele está dizendo, eis que vos confiais em palavras falsas, para nada vos aproveitam. Porventura furtareis, matareis, adulterareis e jurareis falsamente? Queimarais incenso a Baal e andareis após outros deuses que não conhecestes? Tá entendendo? E há pessoas que andam, né? Após esses deuses que nem conhecem. Você sabe quem é o Deus que você adora? Você sabe quem é o Deus que você está aí apresentando incenso, acendendo vela? Você sabe verdadeiramente quem é Ele? Quem é isso que você idolatra tanto? E tem pessoas assim que só fizeram porque alguém mandou. Religião falsa, em palavras falsas. Mas as pessoas não querem fazer aquilo que Deus manda, mas querem fazer o que os outros mandam. A palavra de Deus está cheia de mandamentos para nós, de ordenança, está cheio da verdade, está cheio de direção para a nossa vida. Então, se você quer ter uma vida abençoada, anda nesse caminho da verdade e da vida. Estamos entendendo? Tem gente aí andando a outros deuses. Gente, se você estudar a Bíblia, o nosso Deus, o Deus que é maior do que todos os deuses, ele é nome próprio. Se você estudar a Bíblia, você vai observar que Deus é escrito com letra maiúscula. E os outros deuses é escrito com D minúsculo. Pega a tua Bíblia, abre e examina. Examina aí que como Deus, o Deus superior, o Deus da verdade, o Deus que é o Deus Pai de Abraão, nosso Pai, o nosso Deus que é o Pai de Jesus, que nos deu Jesus para a nossa salvação. Se você estudar, o nome dele é com letra maiúscula. Mas os outros deuses é letra minúscula. O que significa essa letra minúscula? Significa que ela é menor, tá entendendo?
E Deus, ele é o maior, por isso que a Bíblia diz que ele é o maior do que todos os deuses. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tá entendendo? Então não adianta você dizer que só há um Deus. Isso é falsa palavra. Há só um Deus. Não há só um Deus. Há um Deus e há deuses. Tá entendendo? E tem gente que acha. Tem gente que colocaram no seu entendimento que você está lá adorando Deus. Você não está adorando Deus. Você está adorando deuses. Entendemos? Aprendemos. Temos que aprender e ser liberto. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu adorava outros deuses. Eu adorava outros deuses, achando que eu estava adorando a Deus. Olha só. Eu adorava outros deuses, achando que eu estava adorando a Deus. Jesus me resgatou e hoje eu só adoro a Deus, não deuses. Eu não preciso de fita vermelha, eu não preciso usar cruz no pescoço, eu preciso crucificar a minha carne, matar a minha carne. Eu não preciso andar com cruz no pescoço para me livrar, eu não preciso andar com fita no braço para me livrar, com fita na testa para me livrar, eu não preciso de amuletos para me ter sorte na vida. Não, eu não preciso de cores de roupa. Não vou usar essa cor dessa roupa, porque não tem lá um povo que diz que tem que se vestir de branco para atrair coisas boas para a sua vida. Você usar uma roupa branca, tu vai ficar bonita, mas tu não vai atrair nada para tua vida, nem o bem e nem o mal, tá entendendo? Ah, mas tem gente que te ensina, usa branco. Tem pessoas que dizem assim, não usa vermelho, porque se tu usar vermelho, essa cor representa prostituição, né? É isso que eles dizem. Não, gente, é só uma cor de roupa. O que representa prostituição é tudo que tá lá na prática da prostituição. Tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E tem muita gente enganada, gente. As pessoas querem vestir uma roupa de branco para dizer que são da paz, fazendo guerra com os outros. As pessoas querem vestir uma roupa de branco, dizendo que são da paz, fazendo mal para matar os outros, para separar pessoas no casamento, para fechar empresas. E aí, para que se veste de branco? Para fazer maldade? Para que muito se veste de branco? Para fazer maldade para os outros? Para acabar com o casamento dos outros? Para tirar a vida dos outros? Para que se veste de branco? Onde que está a paz aí? Vestindo de branco. A cor de roupa, ela pode te deixar bonita, né? Eu gosto do verde, eu gosto do preto, eu amo preto. Eu amo usar preto. Eu gosto de preto, tá entendendo? Mas, olha só, presta bem atenção, que Deus vai falar aqui. Tem gente que é cristão, não usa preto, porque diz que o preto representa o diabo. Não é assim? Falando nisso, vocês viram que estão levantando igrejas de Satanás? Não vão brigar, gente, pelo amor de Deus. Não caiam em tentação. Deixe eles para lá. Continue orando um pelos outros. Porque eu vi aí, né, levantaram uma igreja de Satanás, um templo em Fortaleza. Olha só. Então tá sendo levantado templos de Satanás. Mas não vão brigar, pelo amor de Deus, não vão brigar, não. Gente, cada qual serve o que quer. Pelo amor de Deus, parem com isso de estar brigando com fulano que está lá, levantou um templo de Satanás. Jesus está na tua vida, então pronto, deixa ele lá com o templo dele. Porque a gente vê um povo que, pelo amor de Deus, olha, agora está levando. A palavra de Deus está se cumprindo, gente. Estamos entendendo e aprendemos. Tenho certeza que Deus está falando com você, conversando, né? Deus está falando aqui conosco, conversando, explicando, sem ofender ninguém. Ele está aqui nos ensinando a verdade. Eu adorava outros deuses. Não estou condenando ninguém. Deus não está aqui condenando ninguém. Ele está aqui abrindo nossos olhos. É isso que ele veio fazer com essa palavra. Um dia eu adorava outros deuses, gente.
Um dia eu acreditava nas cores de roupa. Um dia eu acreditava nas pedras, sabe? Não tem umas pedras, umas pedras que representavam cada signo? Não tem umas pedras que dizem que aquela pedra te dá sorte? Tudo isso eu fazia, gente. Tudo isso eu acreditava. Estou falando de algo que eu vivi. Eu estou pregando aqui para vocês, Deus me deu essa palavra, de algo que eu vivi na minha vida. Adorei outros deuses, acreditava em amuletos, acreditava até no pé do coelho. Ah, Jesus, tadinho dos coelhos, sem pezinho. Oh, meu Deus, que maldade, gente. Aonde que tirar o pé do coelho vai dar sorte para alguém? Era muita ignorância minha, gente. Eu era muito ignorante. Você está entendendo, gente? Você está entendendo o que Deus está fazendo? Eu vivi isso aqui, o que Deus está falando, está nos ensinando, vocês que estão aqui. Oh, Deus querido, Deus de poder, Senhor da glória, eu era essa ignorante. Hoje, graças a Deus, eu não compro mais pedras, eu não compro mais, eu não uso fita. Gente, eu usei fita no meu braço. Eu usei fita no meu braço. Não tem umas fitas que você faz 3 pedidos? Ah, Jesus amado, nenhum dos 3 pedidos aconteceu na minha vida. Eu fiz lá os 3 pedidos. Ah, gente, eu era muito supersticiosa, eu era muito. Eu sempre fui o que. Eu sempre gostava, eu sempre tive admiração pelo sobrenatural. Eu nasci em berço evangélico. Quem não nasceu em berço evangélico, com certeza passou por isso que eu passei. Então, hoje eu não gasto mais dinheiro com essas coisas. Graças a Deus eu gasto dinheiro com uma roupa, com comida, pago minhas contas, ajudo quem precisa. Mas gastar dinheiro com essas besteiras, gente, que não faz nada, não melhora a tua vida. A minha vida melhorou quando eu recebi Jesus no meu coração. Hoje eu sei que Jesus aqui me livra, que Jesus aqui me cura, que Jesus cuida de mim muito bem. Onde eu estava aqui, sabe, eu moro só, né? Estava aqui orando, me alegrando com Deus, agradecendo a Deus pelo cuidado dele com a minha vida, pela paz que ele me dá, entendeu? Mesmo eu tendo minhas preocupações, né, meus compromissos para honrar, mesmo eu tendo as aflições do dia a dia, mas eu fico alegre, eu fico em paz, tá entendendo? Então é isso que você precisa ter na tua vida. Ter essa paz que vem de Cristo, gente, que vem de Cristo no teu coração para suportar as adversidades do dia, para vencer os maus dias e para se alegrar também. Porque a palavra de Deus, ela nos alegra, Deus ele nos alegra, Deus ele vem, supre nossas necessidades. Deus ele não quer que você se desvie da fé. Então, Deus ele não quer que você desfaleça da fé. Ele sempre vai vir com uma providência, com livramento. Louvado seja Deus. Vamos continuar? E aí, eis que vós confiais em palavras falsas. Cuidado, gente, não confie em palavras falsas. Vê se está dentro da palavra de Deus. Gente, essa palavra aqui é tão verdadeira que está se cumprindo. Tudo está se cumprindo, não adianta nem o ateu dizer que não, a verdade. Eu já vi ateu falando que essa palavra aqui se cumpre. Só que ele não acredita em Deus, mas ele acredita que está escrito aqui está se cumprindo. Gente, pelo amor de Deus, essa palavra é tão verdadeira que tudo está acontecendo. Você não precisa de profeta, você não precisa que ninguém te revele, porque se você abrir as escrituras sagradas, ela vai te revelar passado, presente e futuro. O futuro que nos espera. Aqui tem tudo que você precisa para a tua vida, mas você prefere buscar livros falsos, ensinamentos falsos, ser seguido pela mentira e não viver a verdade. Por que as pessoas não querem viver a verdade, né, gente? Por que a Bíblia, para elas, as escrituras sagradas para elas, falam no nome de Deus. Falam no nome de Deus, mas que Deus é esse que você fala? Que Deus é esse que você adora? Como ele disse aqui, vocês conhecem o Deus que vocês adoram? Foi o Deus que deu o filho dele pela tua vida? Me mostram esses deuses que vocês adoram, se eles deu algum filho dele pela tua vida. Pelo contrário, gente, a gente vê aí uns
querendo sacrifício de crianças. Querendo sacrifício de crianças. E não deu nenhum dos seus filhos por ninguém, não. Que o Senhor Jesus me proteja e me guarda, mas ele disse para me pregar a verdade. Por quê? Para que na minha mão ele não me cobre o sangue daqueles que estão vivendo falsas palavras, falsos ensinamentos, falsas doutrinas. Então, estamos nos últimos tempos, não é verdade? Eu não posso estar falando aqui, dizendo para vocês que está certo aquilo que Deus está dizendo que não está. Eu não posso estar dizendo para vocês que só há um Deus. Não, há Deus e há deuses. Porque tem gente que diz tudo é Deus. Não é, gente, tudo não é Deus. Tem Deus e tem Deus. Tem pessoas que querem ser Deus, né? Tem pessoas que se colocaram como se fossem deuses, esses deuses, mas não são Deus, não são deuses. Vamos continuar. Examina as escrituras que você vai ver. Então vereis e vos porei diante de mim nesta casa, que se chama pelo meu nome, e direis, fomos libertados para fazermos todas essas abominações? Olha só, ele pergunta, né? Ele pergunta, nós fomos libertos, Jesus te libertou. Para quê? Para nós continuar fazendo abominações? Para nós continuar desagradando a Deus? Não, gente. Jesus nos libertou para a gente agradar a Deus. Então, as práticas velhas que eu tinha, eu larguei, tenho largado, né? Hoje, como eu disse, não uso os amuletos. Então, e pôs esta casa, que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores. Olha aqui que Deus veio falar. Me lembrou quando Jesus entrou no templo e falou que estavam fazendo da casa do pai deles uma casa de salteadores. E aqui, nessa época, também aconteceu a mesma coisa. Deus falou para Jeremias ir ao templo, ir à porta do templo e falar tudo isso aqui, tudo isso aqui. E olha aqui. Olha só o que ele falou aqui nessa época que também Jesus falou no tempo dele. Olha, e pôs esta casa que se chama pelo meu nome, uma caverna de salteadores, aos vossos olhos. E aos vossos olhos, eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então não se preocupa não com esses que estão fazendo do templo, da casa de Deus, Covid e ladrões, porque Deus está vendo. Deus está vendo. Deus contempla o mal e os bons. Deus, ele sabe quem é quem. Ele sabe quem eu sou, ele sabe quem você é, ele sabe quem estão no templo, quem são falsos religiosos, aqueles que adoram Deus e deuses, né? Aqueles que adulteram com outro Deus. Gente, porque adultério não é só o marido adulterar ou a mulher adulterar. Adultério, nós também adulteramos quando nós confiamos em outros deuses. Quando você busca outro Deus, você está adulterando. Você está adulterando. A própria Bíblia diz isso, que nós não podemos servir a dois senhores, porque você vai agradar um e vai entristecer o outro. Olha só, o homem que tem duas, hoje o homem não tem nem duas mulheres, né? Ele tem muitas. Então, um homem que tem muitas mulheres, ele está agradando uma e está entristecendo a outra. Não é assim? Então, é a mesma coisa quando você busca Deus e vai buscar outro Deus. Quando você vai buscar outro Deus, você entristece o teu Deus. Ele fica triste. Então, você só precisa dele, você não precisa. É esse entendimento que o marido tem que ter. É esse entendimento que a esposa tem que ter. Ela tem que precisar só daquele homem como esposo. E ele tem que precisar só daquela mulher como esposa. Tá entendendo? É isso que o casamento se resume, né? Não, esse é o homem para minha vida, para minhas necessidades carnais, né? Para os meus desejos. Eu não preciso de outra mulher. E assim a mulher, eu não preciso de outro homem, porque eu tenho esse homem que Deus me deu como esposo para os meus desejos. Não é verdade, gente? Mas
Infelizmente, muitos estão aí, né, vivendo em adultérios. Adulteram buscando outro Deus e adulteram buscando outros homens e outras mulheres. Não é mesmo? Estando casados. Mas ide agora ao meu lugar que estava em Siló, onde o princípio fez habitar o meu nome, e vede o que lhe fiz por causa da maldade do meu povo Israel. Então, gente, a maldade, a desobediência tem uma colheita. Nós sabemos que Apocalipse é a ira de Deus, é a taças derramada da ira de Deus. Então, o Apocalipse, gente, não é nada mais, nada menos do que um Deus irado com as abominações. É um Deus irado com os rebeldes, com os zombadores. Gente, você gosta que as pessoas zombem de ti? Claro que não. Aí você quer zombar de Deus e quer que Deus goste e quer que Deus te abençoe? Não, gente, não é assim não. Se eu, seres humanos, não gostamos que as pessoas zombem de nós, você acha que Deus, superior a nós, ele vai gostar de ser zombado? Não. Haverá uma consequência, haverá uma colheita para os zombadores. Dá para entender, gente? Que entendimento é esse que pessoas zombam de Deus e querem que Deus não faça nada? Porque ele diz assim, Deus é amor, né? Agora, porque Deus é amor, você vai zombar dele, você vai brincar com ele, você vai escarnecer dele. É isso? Não, não é isso. Ele é amor, mas ele é justiça. Se alguém te tratar mal, se alguém fizer algum mal para você, você vai deixar por isso mesmo? Não vai deixar. Aí você vai querer o quê? Que Deus, ele é amor, ele vai deixar eu zombar dele, ele vai deixar eu brincar com ele vai deixar eu escarnecer com ele. Estuda a palavra para ver se ele deixa a gente fazer com ele. Porque se ele deixar, ele não é autoridade. E o que é autoridade? Autoridade é aquele que coloca ordem na casa, é aquele que estabelece ali as leis. É isso que Deus é na nossa vida. Ele estabelece leis, ele põe ordem na nossa vida. Por isso que ele é autoridade. Se eu zombo de Deus, brinco de Deus, blasfemo, faço tudo o que eu quero, então Deus ele não é uma autoridade na minha vida. É isso que nós temos que entender. Deus ele é amor, mas ele é uma autoridade. Os teus filhos, você o ama, não ama? Ama. Mas você quer que eles tirem tua autoridade? Não quer. Você quer que eles te respeitem. Então, com Deus não é diferente. Não é diferente. Tá me entendendo? Não é Deus que é mal. Somos nós que somos mal. Somos nós que despertamos a ira de Deus. A Bíblia fala isso. Nós que despertamos a ira de Deus. Nós que despertamos Deus vir nos corrigir. Tu tá querendo que eu te corrija, né? Lembra lá do pai que aconselha, aconselha. Me lembrei da minha mãe, né? Minha mãe, quando eu fazia uma coisa errada, ela falava. Já falei a primeira vez, já falei a segunda. A terceira eu vou te pegar. Ela dizia bem assim. Não é assim? Então é assim, é Deus. Deus, ele deixa a gente ir. Deus, ele deixa a gente pecar, né? Ele deixa. Eu quero ver até onde tu vai. Eu quero ver até onde tu vai com a tua rebeldia, com a tua dureza de coração. Eu vou deixar tu ir, tu ir. Mas quando eu te pegar, e aí? Tu vai ser corrigida. Quando eu te pegar, nós vamos acertar as contas. O que ele vai dizer para nós? Eu te ensinei o caminho certo para te andar. Eu te ensinei a verdade. Não é assim que tu fala pro teu filho? De repente chega a notícia que teu filho foi preso. Aí você ensinou teu filho a ser honesto. Tu ensinou teu filho a não andar com malfeitores, a não praticar a maldade. Aí o que acontece? Você recebe a notícia que teu filho foi preso. Qual é a primeira coisa que tu fala? Eu vejo um monte de vídeo aí, as mães dizendo: eu trabalho, eu faço tudo para te dar e eu não te ensinei isso. Não é assim? É assim que Deus vai falar para nós. Eu não te ensinei isso. Tu tá vivendo, tu tá recebendo a consequência dos teus erros, não do que eu te ensinei. Porque se tu andares no caminho da verdade e da vida, tu serás uma bênção.